Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Na leitura de hoje, vamos trabalhar com as energias do querido seu Zé Pilintra e do nosso querido Exu. Para aqueles ou aquelas que estão perguntando, cadê Dona Maria Padilha? Dessa semana eu achei melhor deixar a Dona Maria Padilha quietinha, descansando um pouco, porque na próxima semana farei uma leitura na energia de pombas giras, tá? Por quê? Tá para chegar um baralho para mim, que é de uma outra pomba gira. Então, para a semana que vem, a gente vai trabalhar com as meninas. Hoje é só com os meninos, tá bom? Então, temos duas opções. Opção número um, o seu Zé. E opção número 2, o Exu. Vou abrir aqui baralho do seu Zé, baralho do Exu e baralho cigano, tá bom? Se houver necessidade, eu pego mais baralhos, sem problema algum. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolhe a opção número 1, do seu Zé, deixar ele aqui no cantinho. E vamos abrir aqui o baralho do seu Zé Pilintra. E vocês também? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Saravá, seu Zé. Salve a malandragem. Vamos ver aqui o que o seu Zé tem para falar para vocês que escolheram a opção número 1. Opa, vieram duas cartas, eu vou aceitar. Separação, rompimento e grande amor. Tá. Mas vamos abrir mais cartas. Surpresas, o consulente, magia e feitiço. Gente, a primeira mensagem aqui do seu Zé, tá? É para aquelas pessoas que tiveram alguma ruptura recente, ou então, se já faz um tempinho, essa ruptura ainda, né, está muito fresca na sua memória, por isso que ela até parece que foi recente, tá? Essa ruptura amorosa aqui, vocês se separaram, mas até agora não entenderam por que houve essa separação. Porque você sabe que o outro lado ainda gosta de você e você ainda gosta muito do outro lado. Então o seu Zé está falando aqui, olha, você vai se surpreender ao perceber que teve coisa mal feita aí no meio do caminho. Ou seja, pessoas interferiram no relacionamento de vocês para que vocês se separassem. Entende? E isso vai ser uma surpresa, porque provavelmente essa energia ruim ou essa intervenção surgiu de um lado ou de uma pessoa que você não estava esperando, tá? Então, assim, não quer dizer, quando sai essa carta de magia ou feitiço, não quer dizer necessariamente que a pessoa foi lá, fez um despacho, ou fez alguma magia, né, pesada. Não. Às vezes a pessoa ficou emanando pensamentos muito negativos, isso já contribui para atrapalhar a vida do casal. Pode ter acontecido dessa pessoa lançar alguma fofoca que você não estava percebendo, e isso foi minando a energia do casal. Outros aqui foram, por exemplo, começaram a se utilizar da sedução para atrair uma das partes envolvidas, tá? Então, assim, a pessoa foi insistente na sedução para atrair o outro lado, entende? Para atrair o seu parceiro ou a sua parceira. Ou para te atrair, né? No caso, a pessoa foi muito insistente. E isso acabou abalando o relacionamento que você tinha, tá bom?
Então, o seu Zé está falando, isso daqui não é para você brigar, mas daqui é só uma informação para que você entenda o que aconteceu, porque muitos que estão vendo essa tiragem aqui, como foi dito, não entendem por que se separaram, se ainda amam a pessoa e a pessoa ainda te ama, tá? Então, lógico, gente, não vamos romantizar o outro lado, tá? Então, assim, é só para aquelas pessoas que têm plena certeza que o outro lado que foi embora ainda com muito sentimento, com muito amor, tá bom? Tem outros relacionamentos que tiveram que acabar porque tiveram que acabar. Não teve nenhum enrosco aqui. O caso aqui é específico para aqueles ou aquelas que até agora não entenderam. O outro lado declara, né, afeto, declara amor, mas ainda assim vocês não conseguiram ficar juntos ou juntas, entendeu? Passado, amor perdido, vianchas ou mudanças de vida, perigo ou dificuldades no caminho, notícias distantes, casamento. Eita! Olha, por algumas pessoas, vocês vão ficar sabendo de um antigo relacionamento de vocês, tá? Não sei se vocês ainda nutrem algum amor por essa pessoa, mas foi uma pessoa que foi marcante na sua história, tá bom? E aí, então, seu Zé fala que muitos vão receber notícias dessa pessoa, essa pessoa que está distante de você, muitos aqui é distante geograficamente, e vocês vão saber aqui que essa pessoa está com uma outra pessoa, né, com outro alguém, e pelo que eu vejo aqui, a pessoa até está relativamente bem, tá bom? Pode ser, inclusive, tá? Não é para todo mundo, é para um grupo bem pequeno. Pode ser que essa pessoa que vocês vão receber notícias é a pessoa aqui da linha de cima, que se separou de você, você não sabe o que aconteceu. Ah, essa pessoa ainda gosta de você, às vezes até te manda mensagem, te procura, mas pode já estar com uma outra pessoa, tá? Espiritualidade menor, confirma. União, negócios que chegam. Caminhos abertos. Amigo fiel ou aliado. Agora o seu Zé está saindo um pouco do campo do romantismo, indo aqui para o campo dos negócios, do profissional, tá? Ele está falando aqui que para muitos vocês vão receber a ajuda dos seus guardiões, tá certo? Muitos aqui é Exu que está abrindo seus caminhos para alguma coisa muito boa para você. Para outros pode ser uma pombagira? Pode, tá? Se você não gosta de Exu, não gosta de pombagira, então entenda como um anjo da guarda, um santo de devoção ou um mentor espiritual seu, tá? Mas saiba que é uma entidade que te acompanha, é muito fiel a você, quer o seu bem e ela está fazendo de tudo para abrir os seus caminhos para que você consiga encontrar uma vida mais tranquila ou uma estabilidade financeira que você está precisando. Entende? Então, seu Zé fala que nesse processo aqui, que essa entidade está fazendo na sua vida, você pode ter tido muitas perdas também. Perdas em que sentido? Você pode ter se afastado de muita gente. Você pode ter perdido algumas oportunidades que a princípio você achou que eram interessantes, mas foram cortadas. E parece que por um momento tudo ficou meio bagunçado e meio pesado para você. Mas saiba que foi um processo necessário para que você se despojasse, para que você se libertasse de alguns pesos que você estava carregando que não eram seus. Às vezes, você passou por situações conflitantes com pessoas, inclusive, que eram queridas para você, que eram do seu círculo de amizades ou seu círculo de parcerias profissionais, mas você passou por algumas dificuldades ou alguns conflitos com essas pessoas para que você enxergasse quem essas pessoas realmente eram e para que você cortasse muitas delas, porque elas não estavam fazendo bem para você, entendeu? Então eu sinto aqui na mesa que algumas pessoas ainda se questionam o que andou acontecendo na sua vida, porque alguns poderiam estar se sentindo, sabe, num turbilhão, como se tudo acontecesse de uma maneira tão desfavorável, que se questionam, cadê a espiritualidade, cadê Deus, o que eu fiz de errado?
E na verdade o seu Zé está falando aqui que foi um movimento necessário para muitos aqui, para que vocês se libertassem de muitos pesos. Pesos aqui de pessoas que estavam sugando a sua energia, pesos de pensamentos que às vezes te limitavam muito, e pesos de crenças em relação a algumas coisas que não estavam favorecendo a sua felicidade. Depois desse chacoalhão que muitos levaram aqui na vida, tá? Seu Zé tá falando, as coisas vão começar a melhorar, você vai encontrar novas pessoas na sua caminhada. Muitos aqui podem estar se sentindo muito sozinhos ou sozinhas. Às vezes não tem com quem conversar, porque até porque não sabem em quem confiar mais, tá? Seu Zé está te garantindo, você ainda vai cruzar com pessoas muito boas no seu caminho. Pessoas que vão te estender a mão. Pessoas que podem, assim, chegar na sua vida para colaborar no seu trabalho, colaborar na sua vida. Entende? Outros aqui encontrarão bons parceiros de trabalho ou bons contratos de trabalho. Às vezes você está saindo de um lugar aqui em que o trabalho era caótico e você vai adentrar num ambiente mais amistoso, num ambiente mais agradável para trabalhar com uma equipe mais ajustada com a sua energia, com os seus valores, entende? Em união, negócios que chegam, caminhos abertos, conjunto com um amigo fiel, me traz uma energia em que finalmente você vai encontrar lugares em que você vai se sentir bem, você vai se sentir acolhido ou acolhida. Muitos aqui estavam vivendo em situações muito complicadas, às vezes não conseguiam se libertar dessa energia, às vezes por necessidade, né? Às vezes não dá para simplesmente virar as costas para as coisas e ir embora. Mas, como foi dito aqui, algum dos seus guardiões, algum dos seus mentores fez com que você passasse por um chacoalhão para se libertar de muita coisa e muita gente. E aí, isso tudo aconteceu para que você encontrasse um novo caminho na sua vida. Como temos uma lua muito brilhante aqui, isso me diz também que será um caminho em que você terá mais reconhecimento e será mais valorizado ou valorizada naquilo que você é e naquilo que você faz. Até então, as pessoas te exploravam, mas não reconheciam tanto o seu valor. Era o famoso assim, quando precisavam, você era a primeira pessoa que as pessoas procuravam. Me perdoem, minha garganta começou a falhar. Quando as pessoas precisavam, você era a primeira pessoa que elas procuravam. Mas quando era para compartilhar méritos, quando eram para dar algum tipo de reconhecimento, muitas vezes você era deixado de lado. Por isso que seu guardião, por uma questão de justiça, fez com que essas máscaras caíssem para que você aprendesse a ver quem eram realmente essas pessoas. E mais um detalhe que seu Zé está passando. Muitos vão adentrar aqui numa nova fase e é muito importante que você defenda a sua verdade, tá? Não precisa ser intransigente, não precisa ser radical nas suas opiniões, mas é muito importante que você seja autêntico, autêntica, seja muito sincero com os seus valores, entende? Isso vai fazer com que as pessoas te valorizem mais. Por quê? Porque algumas pessoas que estão aqui nessa mesa podem trazer no coração um arrependimento de serem quem são. Alguns foram bons demais e se arrependem hoje em dia da bondade que tiveram em relação a outros, tá? Algumas pessoas têm grandes ideais, só que depois de alguns tropeços começaram a se questionar se valia a pena continuar acreditando nesses ideais. E o seu Zé fala, não há nada de errado com isso, é que você estava no lugar errado. Entendeu? Mas, como foi dito aqui, muitos vão começar a encontrar pessoas com uma energia compatível com a sua. E isso vai trazer um conforto maior para você, tá bom? Vamos abrir agora baralho cigano. A aliança, o cachorro, o homem, os lírios, o cavaleiro. Gente, eu vejo aqui que tem alguma pessoa com quem você teve algum tipo de desentendimento não faz muito tempo. Essa pessoa quer entrar em contato com você, tá? Estabelecendo aqui algum tipo de
algum tipo de amizade, algum tipo de vínculo que vocês perderam, tá? Eu vejo que é uma pessoa de uma energia mais masculina, não significa necessariamente que é um homem. Pode ser uma mulher com uma energia mais masculina. Como assim? Né? Algumas pessoas podem não entender muito bem. Se for o caso aqui de uma mulher com uma energia mais masculina, pode ser uma pessoa que, uma mulher com mais iniciativa, uma pessoa que está acostumada a liderar grupos, é uma pessoa que está acostumada muitas vezes a mandar, pode ser uma pessoa que tenha mais iniciativa para as coisas. Essas daqui são características de uma energia mais masculina, tá? Não é uma pessoa tão passiva. Até nas vestimentas ela pode parecer até um pouco mais masculina, por exemplo, usando sempre calças, hum, usando roupas mais de linhas mais retas, entendeu? Agora, se for um homem, né? Então é um homem com mais atitude, é um homem com mais iniciativa, é aquele tipo de pessoa que chama para si a responsabilidade, é uma pessoa que enfrenta, que às vezes discute, mas que defende aquilo que acredita, tá bom? Então eu vejo aqui que muitos que tiveram algum tipo de desentendimento com esse tipo de pessoa, com essa energia quer voltar a ter contato com você e restabelecer uma conexão que vocês perderam, tá? Pode ser campo sentimental? Pode. Às vezes você rompeu com um parceiro ou uma parceira e essa pessoa está querendo voltar a ter pelo menos comunicação com você, tá? Eu vejo aqui que a intenção é ter uma comunicação amistosa com você, tá bom? Então pode ser que amizade, pode ser parentesco, pode ser até um ex-relacionamento. Se for o caso de um ex-relacionamento, não vejo a princípio que essa pessoa já queira retornar a ter um relacionamento afetivo. A princípio, o que ela deseja é ter uma comunicação amistosa com você, tá? Não sei se vocês precisam entrar em um acordo em algo, mas eu vejo que essa pessoa vem aqui muito desarmada, né? Ela vem numa energia de, não, vamos tentar conversar em paz, tá bom? Seu Zé também está falando que, no fundo, algumas pessoas já estão sentindo sintomas de mudança no ar. Vocês não sabem ainda dizer exatamente o que se trata, que tipo de mudança, mas alguns estão mais agitados, alguns aqui, algumas aqui podem estar ansiosas sem saber por quê, ou guardam no coração essa esperança de que alguma coisa vai mudar na sua vida. Só que até agora você, como foi dito, muitos aqui não sabem o que é exatamente. E alguns estão aqui com medo, com receio de que vai vir alguma desgraça. Por quê? Porque passaram por muitas desgraças nos últimos tempos. Então, o seu Zé primeiro fala o seguinte: para aqueles ou aquelas que estão com algum receio, algum medo de alguma mudança, ah, se questione mais a respeito desse temor que você carrega, né? Olhe mais atentamente, olhe mais de uma maneira racional em relação a isso, para você entender qual que é a origem desse medo. Será que a origem foi essa sequência de coisas ruins que te aconteceram? Se foi, avalie o que aconteceu de tão ruim, tente buscar algum tipo de aprendizado em tudo aquilo que você passou para evitar passar por situações desconfortáveis agora, tá bom? Para outros aqui, vocês vão receber aqui informações ou situações que vão diminuir esse receio que você tem. Logo, logo, tudo vai ficar mais às claras para você, tá? E aí, conforme você for recebendo informações, coletando elementos, as coisas forem caminhando para você, você vai diminuir o receio porque você vai perceber que é algo bom. Então, não precisa ter tanto medo assim, tá? Algumas pessoas estão com receio de fazer algum tipo de mudança na casa ou mudar de casa, tá? Por quê? Porque alguns estão recebendo alguma proposta de fazer alguma mudança. Não sei se você vai fazer uma mudança para estudar. Alguns aqui vão fazer uma pós ou mesmo uma faculdade fora. Alguns podem ser inclusive fora do país. Ou vão fazer um treinamento em algum lugar distante e estão com um certo receio, tá? Seu Zé fala, não tenham tanto medo assim. Tentem olhar as coisas com mais clareza. Se você tem um receio de acontecer alguma coisa, lógico, tome as medidas necessárias para que você tenha
tudo tudo em mãos, tudo mais tranquilo para você. Se for uma viagem no exterior, faça um bom seguro de saúde. Se for uma viagem no exterior, estude bem, avalie bem onde você vai ficar no alojamento, em que lugar que você vai ficar, tente entrar em contato com pessoas que já estão lá, entende? Para que você não se sinta tão vulnerável. Agora, se você está com receios que você, ao analisar com uma clareza maior e perceber que não é tanto assim perigoso, é mais um receio seu, então o seu Zé está pedindo, trabalhe esses aspectos em você. Se for o caso, procure ajuda profissional, para que você não sofra tanto com ansiedade, entendeu? Algumas pessoas aqui, é um grupo bem pequeno, tá? Que o seu Zé está conversando agora. Ele está mandando uma mensagem específica para um grupo muito pequeno, tem endereço certo essa mensagem. Seu Zé está falando, tem algumas pessoas que estão assistindo essa tiragem que estão passando por um processo de autoconhecimento. Estão desbravando potências dentro de si, histórias dentro de si, mas podem ficar com medo no meio do processo, porque é um pouco assustador, porque tem coisas aqui que você nem imagina que está dentro de você. Talentos, facetas obscuras, coisas que você considera negativa, muitas vezes nos outros você vai identificar em si. Mas seu Zé fala, olha, não tenha receio. Tudo que você for se descobrindo em si é importante para que a sua luz aumente mais. Não é temendo certas coisas que as coisas vão melhorar para você. É a partir do momento em que você conhece as coisas que diminui o seu receio, tá bom? Então não tenha medo. Isso aqui está sendo importante para te preparar para voos mais altos. Dá trabalho? Dá. Não é qualquer pessoa que encara um processo de autoconhecimento, por isso que poucas pessoas fazem. Mas seu Zé está te incentivando a continuar. E se tiver algum período em que você sentir um certo cansaço, um certo medo, um certo desânimo, converse com a espiritualidade que te acompanha ou converse com pessoas que são capazes de te dar um apoio, né, no plano terrestre. Às vezes um bom profissional da área, ou algum amigo, alguma amiga, ou um parente que você se sinta confortável, tá? Muitas vezes você vai precisar de um acolhimento e não tenha receio de buscar. Faz parte do seu processo, tá bom? Ponto. Fechamos aqui essa mensagem com o endereço certo do seu Zé. Não sei para quem é, mas ele pediu para passar, né? Mensagem intuída, mensagem transmitida. Tem muita coisa que eu falo aqui nas leituras que eu não entendo por que eu tenho que falar, mas mesmo assim eu falo. Até porque se eu não falar o que está sendo passado para mim, eu não tenho sossego. Então eu falei, tá, vai, fala. Para alguém vai fazer sentido. E tá tudo bem. Bom, gente, para aquelas pessoas que passaram por um período mais isolados, mais quietinhos, com um sentimento de menos valor, ou que passaram por situações muito complicadas, né, e acabaram se fechando um pouco mais, o seu Zé está falando, você está adentrando num período de maior visibilidade pública, tá? E aí, então, não tenha receio de se expor um pouquinho mais. Quando eu falo se expor um pouquinho mais, não precisa escancarar sua vida nas redes sociais, não, tá? Mas às vezes, assim, alguns estão tão acostumados com a vidinha que tem, às vezes vão para o mercado extremamente largados ou largadas, né? Não se arrumam, saem descabelados, com chinelão, com roupa rasgada, furada. Eu tô pintando aqui um certo exagero, tá? Mas às vezes eu também saio desse jeito de casa. Mas então o seu Zé tá falando, se expõe um pouquinho mais, se arrume um pouco mais, se valorize, porque você está adentrando num período de maior visibilidade pública. Entendeu? Então, o que até então estava um pouco mais difícil, por exemplo, se você já trabalha com o público, você pode ser um vendedor, você pode ser um criador de conteúdo. Às vezes parece que você trabalha, mas não vem tanto retorno. Se você está falando, as coisas vão começar a melhorar a partir de então.
tá? Você está adentrando num período de maior visibilidade. Então, para aqueles que são vendedores, vocês vão perceber mais pessoas procurando o seu atendimento. Se você é uma pessoa que trabalha, cria conteúdo, às vezes na internet, você vai ver que tem mais pessoas que vão começar a ver aquilo que você faz, entendeu? Depois de um período bem complicado que você passou, ou um período de muito esforço, tá? E você vai ter esse retorno porque algumas pessoas vão te elogiar, vão comentar a respeito do seu trabalho ou daquilo que você faz. Alguns aqui receberão mais convites para estar com mais pessoas. Então, aqueles convites para sair às vezes à noite, comer uma pizza, tomar uma cervejinha, fazer um jantar aqui com a galera, entendeu? Até nesse ponto, as saidinhas à noite estão muito favorecidas. Às vezes pode ser um convite para ir ao cinema, tá? Mas muitos aqui, como eu disse, estão numa energia mais sozinhas, mais fechadinhas, vão começar a receber, né, mais interações, vão começar a ter mais interações com pessoas. Vocês estão entrando no período de maior visibilidade pública, tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês aqui? Gente, tem mais 2 recadinhos que o seu Zé quer passar aqui para vocês, tá? Um recado aqui é para aqueles ou aquelas que são ciumentos, tá? Se por acaso você é uma pessoa mais ciumenta, que às vezes briga com o seu parceiro ou a sua parceira, especialmente quando vocês estão aqui em ambientes com mais pessoas, né? Às vezes vocês vão numa festa, às vezes você suspeita que a pessoa está flertando com alguém, ou que alguém está flertando com o seu parceiro ou com a sua parceira. Seu Zé tá dando um recadinho. Se possível, pega um pouco mais leve, tá? Porque muitas vezes é uma tempestade em copo d'água. Às vezes é muito mais um receio da sua parte do que de fato o negócio está acontecendo, tá bom? Então o seu Zé fala, tenta dar uma segurada, tente enxergar as coisas com mais clareza. E ao invés de chegar, às vezes, brigando com seu parceiro ou com a sua parceira, tente analisar melhor o que está acontecendo, tá? Às vezes, no silêncio, você consegue avaliar mais as coisas do que se, de repente, você já chegar questionando muito ou brigando com a pessoa, tá bom? Seu Zé fala também aqui que tem uma pessoa, não é para todo mundo essa mensagem, tá? Mas se por acaso vocês estão interagindo recentemente com alguém e essa pessoa vem muito na amizade, pode ser às vezes uma pessoa que atende você em algum lugar, ou você atende essa pessoa, mas você percebeu que essa pessoa vem com mais frequência conversar com você e as conversas são muito agradáveis, são muito amenas, muito na amizade. Olha, o seu Zé está falando que, na verdade, se essa pessoa está procurando mais interagir com você e até você não está entendendo muito o que está acontecendo, né? Você sabe que parece que não é só amizade. O seu Zé tá falando, tem coisa escondida sim, tá? Tem sentimento escondido, essa pessoa quer revelar um monte de coisa para você, mas não tem coragem. Entendeu? Mas com o tempo, a tendência aqui é que essa pessoa revele mais para você. Existe uma tendência dessa pessoa começar a escrever mais para você. E aí, conforme ela for sentindo mais segurança, aí sim ela vai começar a se expor mais. Tem alguma coisa que ela quer te falar. Ou é uma declaraçãozinha de afeto, ou é alguma história que ela quer compartilhar com você. Tá bom? E bom, para finalizar, eu já ia terminar aqui essa leitura, mas me veio de puxar aqui algumas cartas de Oxum, tá? Não sei se a mamãe Oxum quer aparecer na mesa, ou se porque é só energia masculina que tá por enquanto, então uma energia feminina que se manifestar. Mas, né, como me veio de abrir as cartas de Oxum, vamos abrir as cartas de Oxum sem problema algum. Vamos ver aqui qual é a mensagem extra, que eu não sei se é a mamãe Oxum, se é alguma representante de Oxum, se é seu Zé que quer trabalhar com as cartas de Oxum. Mas vamos ver aqui. Mulher, cachoeira, maternidade e pente. Mais uma. Menarca. Olha, mensagem geral aqui de mamãe Oxum para você, tá? Para vocês, já que é uma leitura coletiva. O que está sendo dito aqui? Muitos vão adentrar num período novo de vida.
E o que acontece? Não tenham receio. Se caso você se sentir confuso ou confusa em relação ao que está acontecendo, porque algumas coisas vão acontecer muito rápido e algumas situações vão acontecer ao mesmo tempo. Mamãe Oxum fala, quando se sentir sobrecarregado, quando se sentir confusa ou se sentir com medo, pare, respire e tente colocar a cabecinha e o coraçãozinho em ordem. Não se desesperem. Se for o caso, peçam ajuda para a mamãe Oxum. Peça para ela levar embora com suas águas doces os problemas da sua vida. Não significa que ela vai resolver tudo de uma hora para outra no estalar de dedos, mas ela vai te ajudar a encontrar as soluções possíveis para a sua questão. Alguns começarão uma nova fase com mais responsabilidade. E isso pode te deixar muito preocupado ou muito preocupada, porque é uma responsabilidade muito grande que vai chegar para você. Mamãe Oxum fala, não tenha medo. Você é uma pessoa muito protegida pela espiritualidade. Como foi dito, se sentir necessidade, peça ajuda para a Mamãe Oxum, para o seu santo de devoção, para os seus guardiões, para quem você se sentir mais confortável. Mas não se desespere, porque muitas vezes em que você vai se sentir confusa, às vezes perdido, é porque a sua mente e o seu coração estão em desordem. Então, como já foi falado aqui, nessas horas, pare um pouquinho, respire, tente se acalmar um pouco e olhar as coisas com um pouco mais de racionalidade, com um pouco mais de discernimento. E, se for o caso, faça aqui um trabalho com a sua espiritualidade, para que ela te ajude, pelo menos, a encontrar uma paz interior suficiente para que você consiga enfrentar os novos desafios que estão a chegar para a sua vida. Quando falo desafios, não quer dizer que seja algo ruim, mas é algo que vai te estimular a dar o seu melhor, tá bom? Não tenha medo, Mamãe Oxum está do seu lado, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas aqui foram as mensagens, né, que eu pude trazer aqui na energia do seu Zé Pilintra e no finalzinho aqui com Mamãe Oxum. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2 do querido Exu. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do queridão do Exu, vamos ver aqui quais são as mensagens que o querido Exu tem para quem escolheu a opção número 2. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Gente, se por acaso eu engasgar no meio da leitura, vocês me perdoem, tá? Não sei o que está acontecendo aqui nos últimos dias, eu estou engasgando mais, eu estou sentindo a garganta um pouquinho pior. Mas no geral, eu me sinto bem, tá? Acho que é para ficar mais quieta. Acho que as entidades ficam falando, devem falar. Essa criatura fala demais. Brincadeirinha, tá, gente? Bom, um dos motivos de eu ter parado de dar aulas, né, eu dava aula de sociologia e filosofia, foi justamente isso, porque eu sempre passava muito mal com a minha garganta, né? Eu perdia a voz muito fácil. Mas enfim, né? Agora eu tô aqui, lendo cartas, falando loucamente. Poltrona negra é relacionada à perda de alguém. Cordas, nós apertados, então dificuldades. Pessoa intermediária, as moedas. Traição.
Primeira mensagem de Exu aqui, tá? Não é para todo mundo essa mensagem. Eu percebo aqui que é uma mensagem para um grupo mais específico. O Exu está falando aqui, se por acaso você teve algum prejuízo já há um certo tempo, um prejuízo financeiro mesmo, tá? Que envolveu uma mulher nessa história, saiba que essa mulher teve sim a intenção de te prejudicar. Essa pessoa aqui já saiu da sua vida, tá? Vocês já cortaram relações, ou então essa pessoa pode até ter falecido, tá bom? Mas o Exu tá falando assim, realmente essa pessoa, ela não agiu de boa fé com você não, tá? Teve coisas que ela fez sabendo que poderia te prejudicar e mesmo assim ela fez, tá? O Exu tá falando isso não é para vocês ir lá brigarem com essa pessoa não, é só para vocês entenderem porque algumas pessoas ainda têm uma ponta de dúvida se realmente, né, aquela mulher ou aquela pessoa envolvida na história sabia o que estava acontecendo ou se ela realmente quis te prejudicar em algum momento aí da interação entre vocês. E Exu está confirmando. Sim, essa pessoa algumas vezes agiu de má fé. Ela sabia que poderia te prejudicar e mesmo assim ela fez as coisas que fez. Por isso que muitos aqui acabaram rompendo com essa pessoa. E foi para o seu bem. Porque se você continuasse tendo algum tipo de vínculo com essa pessoa, você teria mais prejuízo, porque essa pessoa aqui, ela tem uma tendência a passar por cima das outras pessoas para conseguir aquilo que ela deseja. Se você está vivenciando isso aqui agora, que você está interagindo com uma energia mais feminina, para muitos é uma mulher sim, tá, gente? Se você está interagindo com uma pessoa que você sabe que está te trazendo algum tipo de prejuízo ou que você sente que vai ter um certo prejuízo, já é um alerta de Exu. Fique com o seu olhinho muito aberto, porque essa pessoa pode te prejudicar sim. Então não dê bobeira não. Exu que está falando, não é para você brigar com essa pessoa, não vale a pena brigar com essa pessoa. Mas ele está trazendo essa informação para que você fique já com as anteninhas ligadas para tentar desviar aqui de alguma coisa mal feita que essa pessoa pode fazer e que vai te prejudicar mais para frente. Então, Exu está falando para aqueles ou aquelas que passaram por uma situação e ainda ficam na dúvida: será que essa pessoa foi tão errado assim, quis me prejudicar? Exu está confirmando: sim, essa pessoa agiu de má fé com você muitas vezes e você às vezes nem percebeu. Por quê? Porque a sua bondade no coração não permite ver certas coisas. E para outros que estão vivenciando este momento aqui, agora, fique atento, fique atenta. Porque essa pessoa pode te trazer prejuízo, sim. Não sei se é uma pessoa que está te pedindo um empréstimo agora, mas você sabe que essa pessoa é um pouco mais difícil para pagar as coisas, ou se é uma pessoa com quem você está negociando neste momento, mas alguma coisinha está te deixando com o pé atrás. Então, se no caso, por exemplo, for uma negociação e parece que as coisas até estão um pouco mais travadas, parece que não está dando muito certo, dá um tempo. Porque se a coisa que parece que está mais devagar, sempre tem uma desculpa, ou o negócio não dá certo, a papelada vai errada, às vezes é um sinal da espiritualidade para você tomar um pouco mais de cuidado. Especialmente se está envolvendo uma energia feminina, que para muitos é uma mulher sim. Tá? Você pode ter um prejuízo. E o pior, essa pessoa pode saber que você vai ter um prejuízo e ficar quieta e tocar o barco do jeito que tá. Tá bom? Preciso trazer aqui uma informação, é o seguinte. Essa pessoa, ou que já te prejudicou, ou que pode te prejudicar, ela é acompanhada por coleguinhas espirituais de baixa vibração. Então não quer dizer necessariamente que ela tem uma questão pessoal com você, tipo, eu quero prejudicar fulano ou a fulana. Não. É porque ela é acompanhada por coleguinhas espirituais de baixa vibração, famoso encosto, famoso, né, coisa ruim, e aí ela acaba agindo dessa maneira, que muitos considerariam falta de caráter, para que ela se dê bem em várias situações com várias pessoas. Lembra que foi dito aqui que essa pessoa tem uma tendência a passar por cima de quem for, para ela conseguir aquilo que ela deseja. E muitas vezes ela consegue sim. Por quê? Porque ela tem guarida, ela tem proteção de coleguinhas de baixa vibração. Tá?
Mas pelo que o Exu está me passando aqui, uma hora ela vai tropeçar. Não queira estar por perto, porque a queda vai ser grande. Agrado, pessoa intermediária, casamento. Isso que chegam. Olha, para aqueles ou aquelas que estão procurando aqui um bom parceiro, uma boa parceira, vocês vão ter chance de conhecer alguém interessante, hein, gente? Vocês vão ter chance de encontrar alguém interessante. Muitos aqui vão conhecer por intermédio de pessoas conhecidas, tá? Então, assim, às vezes você vai no churrasco de um parente aí no fim de semana, você pode conhecer o amigo do amigo de não sei quem, que você vai falar, uau! Às vezes você vai aqui numa. Não sei se você estuda, por exemplo, né? Vai numa sala de aula, tem mais gente, alguém te apresenta, fala, conhece aqui a fulana? Ela é uma aluna nova. Aí você fala, uau, entendeu? Ou às vezes você trabalha, aí um colega do trabalho fala, nossa, ó, tem essa pessoa aqui que acabou de entrar no outro setor para trabalhar, uma pessoa nova, estou apresentando aqui a empresa. Aí você fala, uau, entendeu? Eu vejo aqui que é uma pessoa que vai te encher os olhos, vai chamar a sua atenção. E pode ser sim uma pessoa interessante para um relacionamento, tá? Para outros aqui que não tem essa questão afetiva, vocês podem encontrar um bom parceiro, uma boa parceira de trabalho, tá bom? É uma pessoa que é muito compatível com a sua energia, que trabalha na mesma intensidade que você. Por isso que vai dar uma boa parceria entre vocês. Pode ser um sócio ou uma sócia? Pode, né? Mas eu vejo aqui que é mais parceria de trabalho mesmo, sabe? Colegas que se ajudam, pessoas que se entendem, pessoas que ajudam, por exemplo, você desenvolve algo, essa pessoa tem outras ideias e quando as coisas se juntam fica algo grandioso, tá bom? E tem mais uma mensagem do Exu aqui, para aqueles ou aquelas que já estão com alguém, existe uma grande tendência do seu parceiro ou da sua parceira querer fazer uma surpresinha para você, uma surpresa boa, tá? Às vezes trazer um presentinho para você, ou fazer aqui um agrado, te dar aqui uma viagem, ou enfim, às vezes te surpreender num dia qualquer aí, de uma maneira mais afetuosa, né? Fazer uma proposta, né? Para reacender aí o foguinho da paixão, entende? Eu vejo aqui que existe sim a intenção de reavivar o relacionamento, tá? E para um grupo pequeno, um grupo bem pequeno aqui, Exu está falando que vocês podem receber aqui uma cantada ou a investida de uma pessoa que já é comprometida, tá? Se você quer aceitar a proposta ou não, aí é seu critério. Mas eu vejo aqui que é uma pessoa bem interessante, mesmo que você não queira ficar com essa pessoa, a Exu fala que isso vai mexer dentro de você. Essa pessoa vai fazer com que você perceba, né, que você é alguém interessante, porque essa pessoa é uma pessoa interessante, tá? Isso então pode te deixar mais vaidoso, mais orgulhosa, no bom sentido, né? De falar, puxa vida, despertei o interesse dessa pessoa, que é uma pessoa bacana. Só que, como o Exu tá falando, nesse caso, essa pessoa aqui é uma pessoa comprometida, tá bom? Mas é uma pessoa né, que vai te surpreender, vai te encher os olhos, e como ele disse, não está falando para você aceitar ou não, mas ele só está falando que isso vai mexer muito com a sua vaidade. A mulher, alegrias, comemorações, espiritualidade maior, perigos no caminho. Gente, o querido Exu está falando que vocês vão ficar sabendo que uma pessoa que te prejudicou no passado, essa pessoa aí, ela tá colhendo alguma coisa que ela fez, ou com você ou com uma outra pessoa, tá? No caso, muitos aqui vão se sentir, não é vingados, não gosto de usar essa palavra aqui, mas é como se você pensasse, ai, bem feito. Entende? Eu sei que vocês não são pessoas dadas à vingança, não. Porque eu
Eu conheço a maioria que me assiste, eu sei que são pessoas muito gentis, de bom coração. A espiritualidade me fala que vocês são pessoas de bom coração. Mas no caso, ela era uma pessoa muito sacana e ela pode ter te prejudicado muito ou prejudicado outras pessoas. Às vezes não que ela tenha te feito algum mal, mas ela pode ter prejudicado pessoas que eram significativas para você, por exemplo. E aí ficou aquela situação de, puxa vida, será que essa pessoa sempre vai se dar bem? Sempre vai ser assim? E não. Você vai ter aqui a notícia de que essa pessoa está colhendo todo o mal que ela plantou. E aí você vai ter essa sensação de que até que enfim, né, bem feito, ou a justiça está sendo feita, sabe? Porque era gritante, muitas vezes, o que essa pessoa fazia e parecia que ninguém enxergava, tá? Por isso que você vai ter essa sensação de alma lavada. Lógico, né? A espiritualidade fala não é para desejar o mal para as pessoas. Como eu disse, eu sei que a maioria aqui é um pessoal muito tranquilo, são pessoas muito amorosas, de bom coração. Mas assim, como está sendo passado aqui para mim, era gritante o que essa pessoa fazia de coisa errada, tá? E aí vocês vão falar, até que enfim existe justiça divina, até que enfim alguém enxergou as coisas erradas que essa pessoa estava fazendo, porque essa pessoa era impossível, né? Por isso essa sensação de, bem feito. Está colhendo o que plantou, a lei do retorno, tá? Sabe o que está me vindo? Algumas pessoas podem ter saído do antigo emprego porque tinha alguém que era insuportável. Pode ser que essa pessoa nem te afetou tanto, mas era uma pessoa insuportável, que fazia assim, né, um sapateio onde você trabalhava, prejudicou outras pessoas. E aí você vai ter a notícia de que essa pessoa ou foi desligada do trabalho, ou ela foi pega fazendo alguma coisa errada, e que essa pessoa então vai pagar pelos erros, entende? Porque eu vejo que para a maioria que está aqui, que vai receber essa notícia, vocês têm uma distância em relação a essa pessoa. Essa pessoa já não faz mais parte da sua energia, mas ela já pode ter feito parte da sua energia ou feito parte da energia de pessoas, como eu disse, pessoas que eram importantes para você. Tá? Às vezes não é necessariamente com você a situação, às vezes era uma pessoa insuportável com seu parceiro ou com a sua parceira, que prejudicou o seu parceiro ou sua parceira, entende? Ou prejudicou seu filho, prejudicou uma grande amiga, tá? Então você vai ter essa sensação de falar até que enfim essa pessoa vai pagar pelos próprios erros. Vamos ver aqui com o baralho cigano, a cruz, o homem quase virou, vamos virar aqui os lírios, o urso e o homem de novo. Gente, a mensagem do Exu é para aquelas pessoas que convivem com uma figura masculina muito difícil para conviver. Eu vejo aqui que, no caso, essa pessoa, para muitos aqui é homem, não vou nem falar energia masculina, não, é um homem com um gênio difícil. Não sei se é um parente seu, se é uma amizade, se é o seu parceiro afetivo, se é seu chefe, se é seu colega de trabalho. É um homem aqui, tá? É uma pessoa difícil, mas gênio difícil mesmo. Tem até dó dos seis aqui. Porque é uma pessoa muito intransigente, tem uma tendência a ser uma pessoa muito crítica, tem é uma pessoa com uma tendência a ter um gênio difícil, né? Uma pessoa difícil para argumentar, para conversar. Eu vejo que é uma pessoa assim que tenta controlar as demais ou tenta mandar demais nas pessoas. E o Exu está falando que, olha, calma, calma que essa pessoa vai passar por algumas situações aqui. Não é para fazer mal para essa pessoa, né? Essas situações. Mas essa pessoa vai passar por algumas situações que vai amansar o bichão que ela tem dentro de si. Ela vai amansar esse ursão aqui. Então, ela vai passar por algumas situações que não serão fáceis para ela, mas serão necessárias essas situações para que ela se transforme internamente, entende?
para que ela saia de uma energia muito rígida e se torne uma pessoa mais fluida com as demais, uma pessoa mais flexível, às vezes até restaurando uma alegria que essa pessoa perdeu ao longo do tempo. Então, assim, lógico, às vezes a pessoa vai te pedir ajuda, ajude na medida do possível, tá? Não precisa também se arrebentar, não. Por quê? Porque é um processo que essa pessoa tem que vivenciar. Se você puder ajudar, ótimo. Bom para você, você vai ganhar créditos aí com a espiritualidade. Mas não se sinta na obrigação de fazer e acontecer e se arrebentar para ajudar essa pessoa, porque essa pessoa precisa passar por algumas situações complicadas. Está me sendo passado que algumas dessas pessoas, alguns desses homens, podem ter problemas de saúde. E esse problema de saúde vai fazer com que essa pessoa mude a perspectiva de vida. Comece a valorizar mais certas pessoas, comece a valorizar mais certas situações, tá? Não é para todo mundo isso, por favor. Mas Exu já está trazendo um alerta que para alguns casos essa pessoa vai passar por um probleminha de saúde, que vai dar um susto nessa pessoa. Justamente para ela baixar um pouco a famosa crista e começar a tratar as pessoas melhor, tá? Para outros aqui, essa pessoa pode ter uma crise financeira, ou essa pessoa que pode passar por uma situação muito constrangedora, e isso vai fazer com que ela desenvolva mais a humildade, tá? Mas como o Exu está falando, é um mal necessário, porque essa pessoa aqui está se tornando impossível para as pessoas que convivem com ela. É uma pessoa muito difícil. E aí, como foi dito, no caso, vocês serão solicitados algumas vezes para estender a mão. Se você tiver condições, ok. E isso também poderá até ser um exemplo para essa pessoa, que é uma pessoa tão rígida, tão crítica, que às vezes as pessoas que ela mais criticou, que ela mais prejudicou, ou que ela mais mandou, agora ela está precisando dessas pessoas. E como é bom ser às vezes tratado com gentileza, como é bom às vezes receber o apoio, palavras de conforto, que muitas vezes ela nunca fez para ninguém. Entende? E isso vai ajudar essa pessoa a mudar aqui a energia, mudar a maneira como encara a vida, mudar a maneira como ela trata as pessoas. Muitos conseguirão fazer essa transformação. Exu está me dizendo aqui, se caso essa pessoa passar por esse problema e ela não mudar, ela vai continuar passando por perrengue até aprender. Não é vingança de Exu não, gente. Tá? É a vida que está ensinando essa pessoa a ser gente de novo. Tá bom? Mas eu vejo aqui que, no geral, muitos vão conseguir fazer essa mudança interna. Tá bom? Que bom, né, gente? Antes tarde do que nunca. Porque eu vejo que é uma pessoa que não é tão jovem, não, tá? É uma pessoa que já é de meia idade para cima aqui, que já acumulou um certo poder, já acumulou uma confiança, já tem toda uma estrutura de vida aqui, essa pessoa. Vamos continuar aqui abrindo o baralho cigano. Cegonha, a cobra, chicote, a mulher e os peixes. Eita, nós! Exu está trazendo um alerta aqui para aquelas pessoas que estão no nheque-nheque com alguém. Quando eu falo em nheque-nheque, gente, para quem não me acompanha no canal, nheque-nheque é uma expressão que eu uso porque quando o negócio está rolando lá entre quatro paredes, tem cama que faz nheque-nheque, não é? Então, para aqueles ou aquelas que estão com o nheque-nheque ativado aí, vocês tomem cuidado que algumas pessoas podem engravidar, tá? A energia está bem forte para gravidez aqui aparecer no caminho de muita gente. Então, se vocês não desejam, né, ter criancinhas neste momento, tomem as medidas de proteção, né? Contraceptivos, por favor, tá bom? Porque o Exu tá falando que tem algumas pessoas que estão com uma energia, com uma fertilidade, que Jesus amado. O negócio aqui é se encostar o dedinho, já rola a concepção aqui, tá? E Exu também fala que muitas pessoas entrarão numa fase muito mais sedutoras. Pessoas aqui entrarão numa fase em que receberão mais cortejos, receberão mais propostas, receberão mais convites para a intimidade. Tá bom?
não significa que você tenha que aceitar, mas você estará atraindo mais olhares aqui, tá? E tem bastante gente aqui que vai começar a se interessar mais por você. Eita, Exu hoje tá fofoqueiro. Com todo respeito, meu pai. Caixão, coruja, os livros. Eita, nós. A chave e a carta. Bom, o que eu tô vendo aqui, tá? Algumas pessoas descobrirão alguns segredos aí, segredos de N setores aqui. Pode ser algum segredo da sua família, pode ser algum segredo aí de uma amizade, pode ser algum segredo de um parceiro ou de uma parceira aí, de alguém que você está se envolvendo, pode ser algum segredo aí do lugar que você trabalha. Às vezes não é que é segredo, mas alguma informação restrita, entende? No trabalho, que não está sendo compartilhada com os demais funcionários ou com os demais membros da equipe, você vai ficar sabendo, tá? Então, assim, e essa informação será muito boa para você, porque saímos com uma chave aqui. Então, assim, como eu disse, pode ser um segredo da família que vai te ajudar, por exemplo, a resolver algumas questões que você traz internamente. Vai dar sentido para algumas questões que você traz. Pode ser um segredo aí de uma amizade que você vai falar, olha que interessante, né? Agora eu entendi o que estava acontecendo e por que a pessoa estava me tratando dessa maneira. Se for aqui uma informação restrita do seu trabalho, essa informação já vai te ajudar, por exemplo, a fazer alguns planejamentos ou sair na frente de outros colegas, porque você já tem uma informação privilegiada, entende? Mas é algo que está sendo guardado aqui, tá? Muita gente não está sabendo o que está acontecendo e você vai ficar sabendo, entende? Para outros, eu preciso trazer aqui também a informação que vocês vão pescar aqui a informação numa mensagem que alguém vai te mandar. Como saímos com a carta aqui, eu vejo que você vai se comunicar com alguém. Pode ser áudio? Pode, mas pode ser mensagem de texto, pode ser alguma foto que a pessoa vai te mandar. E a partir dessa comunicação, você vai aqui, famoso pescar, vai perceber alguma informação que não era para você ficar sabendo. Olha a fofoca do Exu. Que você vai ficar sabendo de algo que a pessoa estava escondendo e você vai sacar na hora. E isso vai te ajudar aqui a tomar alguns passos na sua vida, algumas movimentações. Tá? Eita, Exu. Para quem é essa mensagem, vocês vão entender, tá? Não vou entrar mais em detalhes, não. Mas enfim, tá? Vai chegar aqui alguma informação importante na mão de vocês. Para outras pessoas aqui, vocês vão receber algum tipo de declaraçãozinha, tá? De afeto de uma pessoa que está há um certo tempo aqui, guardando desejo por você, te admirando, te contemplando, e que muitas vezes essa pessoa não revela, você vai ficar sabendo. Para muitas, essa pessoa está em silêncio ainda, tá? Ela pode até ter uma amizade, pode ser uma pessoa que trabalha com você, mas essa pessoa não deu sinal até agora. Mas, no caso aqui, essa pessoa já está ficando um pouco cansada de só te observar e não acontecer nada. E ela entendeu que se não for atrás, você, como não sabe de nada, não vai fazer nada, obviamente, né? Então eu vejo aqui que essa pessoa vai querer se revelar para você para ver se muda a situação que essa pessoa se encontra, porque por enquanto ela só está na contemplação, na idealização, tá bom? E digo mais, tá? Essa pessoa aqui que está te contemplando, para um pequeno grupo dentro desse grupo aqui, entenderam? Vocês têm uma pessoa que está contemplando vocês, né? Então, desse grupo que tem alguém que está te contemplando, tem uma pequena parcela que você pode não gostar muito dessa pessoa. Você pode ter alguma dificuldade na interação com essa pessoa, tá? Pode ser aquela amizade que às vezes te enche a paciência e você não sabe por quê, mas a pessoa te irrita muitas vezes, faz umas gracinhas sem sentido. Pode ser aqui um colega de trabalho que você não vai muito com a cara, tá? Ou pode ser uma pessoa que te contempla num lugar que você frequenta,
Às vezes você vai no lugar onde essa pessoa trabalha, ou essa pessoa vai no lugar onde você trabalha, mas você não topa muito com o jeito da pessoa. Às vezes você pode até estranhar a maneira como a pessoa te olha, você fica até com um certo incômodo. Para esse grupo aí, essa pessoa tá com intenções mais afetivas no seu lado, tá? E às vezes, energeticamente, você já pode ter sentido isso. E por isso essa sensação de afastamento, de não querer tanto contato, tá bom? Mas enfim, vocês vão ficar sabendo aqui. Tá certo? Deixa eu ver mais. Vocês viram que eu embaralhei aqui as cartas de Oxum, tá? Na leitura número 1, eu abri as cartas de Oxum porque foi solicitado para mim. Então eu vou abrir também as cartas de Oxum para vocês. Mas deixa eu dar uma olhadinha primeiro se tem mais alguma mensagem do Exu. Exu está trazendo mais uma mensagem aqui para aqueles ou aquelas que estão fazendo aqui um trabalho interno, tá? Não sei se você está indo num psicólogo, num psiquiatra, num terapeuta, e eu tô vendo aqui que você vai conseguir lidar com algum tipo de comportamento seu ou algum tipo de pensamento que você sabe que te faz mal. Então, o Exu está falando, você vai conseguir lidar, vai conseguir ficar em paz com essa situação. Vai precisar de um pouquinho mais de esforço, mais esforço, não que você não esteja se esforçando, mas vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas a tendência aqui é que você consiga deixar para trás essa situação ou esse pensamento ou comportamento que você sabe que te faz mal. Por quê? Eu vejo aqui que no caso, ou essa situação, pensamento ou comportamento, acaba te prejudicando muito, inclusive nas coisas que você faz, às vezes no desempenho do trabalho, ou então aqui na sua interação com as pessoas. Eu vejo que é algo que te trava, tá? É alguma coisa que te pesa e que às vezes para você tá difícil. Então, como eu disse, eu não sei se você está indo no psicólogo, no psiquiatra, no terapeuta, ou se você está fazendo estudos sozinho ou sozinha, mas buscando, né, esse autoconhecimento. Exu fala, você vai conseguir sim a lidar com essa situação e isso vai fazer com que mude uma chave dentro de você e você consiga, né, adentrar num período mais próspero para você, em que as coisas começam a fluir mais para você. Bom, vamos abrir aqui algumas cartinhas de Oxum. O que mais que ela tem para falar para vocês? Proteção, fé, lágrima, a flecha e o pente. Exu está falando aqui uma mensagem geral para aqueles ou aquelas, né, que estão passando por alguma situação, que estão muito angustiados, estão muito nervosos ou nervosas, que às vezes sentem que tudo está meio confuso, ou que não sabem exatamente o que fazer. O Oxum está falando, primeira coisa, né, se possível, tente serenar o seu coração, porque alguns aqui estão em polvorosa, estão aqui muito agitados ou agitadas, sem tanta necessidade. É muito mais são maus pensamentos que você tem, maus sentimentos, mas que não condizem necessariamente com a realidade, tá? Por isso a importância aqui de você conseguir tentar colocar as coisas mais em ordem dentro de você. E algumas pessoas que estão muito perdidas aqui, o Shun está falando, tente serenar um pouquinho a sua mente e o seu coração para que você consiga ter mais objetivo na sua vida, para você saber exatamente aquilo que realmente é importante para você ou não, tá? Para alguns aqui que estão se sentindo desamparados nesse processo mais caótico, Oxum fala: não perca sua fé. Você é uma pessoa muito querida pela espiritualidade, você é uma pessoa muito protegida. Então, se caso tiver com medo de fazer algo, mas que você sente que é para fazer, ou que você sente que tem sentido fazer, vá em frente e não tenha medo. Não vai acontecer nada de mal com você, tá bom? Como ela está falando aqui para muitos, é muito mais uma questão interna sua do que a realidade. Então, alguns aqui têm muitos pensamentos negativos, às vezes uma questão de baixa autoestima, ou muitos traumas. Então, é importante trabalhar essas questões. Mas, no geral, Oxum fala, você é uma pessoa com muita proteção. E algumas coisas ruins que te aconteceram foram, às vezes, necessárias para que você fizesse algumas mudanças na sua vida.
Mas isso não significa que você está desamparado ou desamparada pela espiritualidade. Às vezes, o que está precisando aqui um pouquinho é focar mais naquilo que realmente é importante ou necessário para você. Tá certo? Mas, como já foi dito umas 5 vezes aqui, a espiritualidade está sempre do seu lado. Acredite nisso. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas aqui foram as mensagens que eu pude trazer para vocês, para quem escolheu a opção número 2, a opção do Exu. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.